Senhor receba nesta noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja neste lugar, agindo livremente, pois Ele tem todo o poder, é o único que nos pode convencer do pecado, do juízo e da justiça. Jesus, Ele é a resposta para tudo. O Senhor tem a tua resposta, Ele tem o teu milagre, Ele tem a tua cura, Ele tem tudo o que nós precisamos. Este Deus, onipotente, onisciente e onipresente, Ele nos chama para a sua maravilhosa luz. Você que está cansado, sobrecarregado, depressivo, chateado, magoado, você que anda sem forças, eu quero te pedir nesta noite, se dê mais uma chance, feche os seus olhos, abre o teu coração, dobra os teus joelhos, clame a Deus, porque todo aquele que clama de todo o coração jamais fica sem resposta. Jesus diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Até Jesus, certa feita, estava tão cansado, e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Pai querido, Deus maravilhoso, que a sua vontade seja feita sobre nós, pois ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E o que nós não entendemos agora, certamente entenderemos mais tarde, pois tu és um Deus que trabalha em nós e em todos nós, pois o Senhor não faz acepção de pessoas. Eis aqui os lares, as famílias representadas, para que o Senhor entre o Rei da Glória, para ser adorado, para ser glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus é o único. Alguém eterno, imortal.
bem-vindos e que o nosso doce Espírito Santo venha falar com você. Nós só temos uma coisa a fazer: abrir o nosso coração e pedirmos a Deus que Ele fale no mais íntimo e profundo do âmago da nossa alma. Como dizia o profeta: cura-me e serei curado, salva-me e salvo serei. Regenera-me, Senhor, e regenerado estarei, pois Tu és tudo que eu preciso. Pai, toma este lugar, abençoa a pastora Elaine, abençoa a minha vida, e que dentro desses 30 minutos o Senhor nos use como flecha que atinge o alvo, e que a palavra venha diretamente dos céus e invada com o seu poder transformador, e que todos nós possamos ser edificados. Visita os lares representados, atende às orações, pois Tu és um Deus fiel e justo, e que assim seja. Amém e amém. Pastor Elaine. Boa noite a todos, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos estar iniciando nosso culto de ensino, abrindo a palavra do Senhor nessa noite, no livro de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 13. E a palavra do Senhor nessa noite diz assim: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importa com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensina-nos o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Respondeu: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiravam dele. Aleluia, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, da Tua mensagem, deste ensino que o Senhor quer esta noite acrescentar em nossos corações. Que, através do Espírito Santo, seja derramado tudo aquilo que o Senhor preparou nesta noite para cada um de nós. Que nós venhamos sair daqui transbordantes da Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo. E que o Senhor possa nos perdoar de todas as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Que o Senhor possa nos presentear essa noite com a Tua doce mensagem. Te peço em nome de Jesus, cerca este lugar com espírito de fogo, guardando-nos, zelando por todos os nossos familiares, por tudo aquilo que o Senhor nos preparou e colocou em nossas mãos. Essa é a nossa oração, nosso pedido e nossa gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta noite, irmãos, nós vamos estar falando sobre o tema Jesus e sua onisciência. O que é onisciência? É aquela pessoa que possui todo o conhecimento do mundo e em todas as áreas. E nós sabemos que o único que pode ter todo o conhecimento em todas as áreas
O homem jamais pode alcançar tamanho conhecimento. Nem o homem mais sábio, né, como Salomão, nem ele conseguiu atingir esse conhecimento, porque esse conhecimento só vem de Deus, só pertence a Ele. E nós não podemos achar que nós um dia podemos chegar perto, que isso é impossível. Isso pertence ao Senhor. Então, nesse texto, aqui já no início, no verso 13, o que aconteceu? Os fariseus e os herodianos enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que apanhassem em alguma palavra. Estavam buscando algum erro em Jesus. E já nesse primeiro ensino que eu gostaria de estar ministrando lá na igreja, que nós precisamos ler e se alimentar da palavra de Deus. Esse é o primeiro ensino. Por quê? Porque nós precisamos de alimento. Nós precisamos todos os dias comer, senão nós não paramos em pé. O alimento, ele traz vida, ele traz ânimo, ele traz vigor, ele traz energia. E a palavra de Deus, né, ela é esse alimento que nós precisamos todos os dias. Que nós precisamos de vigor, nós precisamos de fé, nós precisamos de esperança, nós precisamos se alimentar para cada dia a nossa fé ficar firmada em Cristo Jesus. Então, por isso que nós precisamos se alimentar diariamente. E Jesus, né, se ficou indignado de ver aqueles fariseus e herodianos perguntarem para ele, né, essa questão. Mas o que os fariseus representavam? Eles eram de seitas, eles ostentavam a santidade exterior, eles mostravam aquilo que eles não eram, falavam da boca para fora. Os herodianos, eles também participavam de seitas que eles honravam a memória de heróis. Então eram pessoas que não serviam a Deus. E até hoje, né, irmãos, nós sabemos que os homens são usados, né, pelo inimigo para distorcer a palavra de Deus. Não somente aqui, esses herodianos e fariseus que não serviam a Deus e não criam em Deus, eles estavam ali fazendo o papel de pessoas que não acreditavam na palavra do Senhor. Então nós temos que ter bastante cuidado, porque Deus não muda a sua palavra. E o diabo também não muda a palavra dele. O diabo vai ser sempre mal e Deus vai ser sempre bom. Então eles tentaram ali achar uma brecha, um erro em Jesus, porque eles eram religiosos, eles não estavam preocupados com o que a palavra de Deus estava ensinando. Então eles demonstravam algo que estava no exterior deles, mas eles não aplicavam. E eles estavam ali questionando, assim, eles não estavam ali questionando, eles estavam duvidando, né, do caráter, do que a palavra de Deus, eles ensinava a palavra de Deus. A gente duvidar é uma situação, a gente questionar é outra situação. Aqueles que seguem a Jesus, aqueles que andam com Jesus, às vezes têm dúvidas. E nós podemos questionar. Nós podemos, por quê? Porque isso às vezes traz conhecimento. Porque quando a gente questiona, a gente busca conhecer, a gente vai atrás para conhecer. Mas aqui no caso deles, eles estavam duvidando do poder e da autoridade de Deus, do caráter de Deus, né? E eles não estavam ali com o intuito de aprender nada. E o segundo ensino, né, que eu vejo nesse texto, que é a onisciência de Deus, que é o poder de Deus, é o conhecimento de tudo. No verso 14, diz assim: chegando disseram, mestre, sabemos que és verdadeiro, e não importa
seja, não importa o que está no teu exterior, a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade. Ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Então, o que esses fariseus eles queriam? Que através das atitudes deles, da desobediência, da maneira que eles viviam, da maneira externa que eles viviam, a falta de temor, eles estavam questionando, Jesus, para tampar aquilo que eles faziam, a hipocrisia deles, o caráter deles, porque eles só viviam as leis deles, eles não viviam a lei que estava sendo aplicada. Lá em Jesus diz em Mateus 5, do 17 ao 19, assim, resumidamente, não vou ler tudo, que Jesus, ele não veio para revogar nenhuma lei, mas ele veio para cumprir. Ele não veio para tirar um tiro ou tirar um rio. Ele veio para cumprir tudo. Por quê? Porque a sua justiça, ela é completa, a sua justiça é verdadeira. E ele ainda diz que se a justiça não exceder muito, se a justiça das pessoas não for muito, muito melhor que os escribas dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então nós temos que ser muito melhores, muito melhores. O que ele está mostrando? Que a gente não tem que só demonstrar o que a gente é por fora, a gente tem que mostrar o que a gente é por dentro. Porque você pode enganar uma pessoa, você pode falar com uma pessoa e a pessoa não acredita no que você fala, mas lá dentro, somente Jesus e de Deus a gente não esconde nada. Então o que adianta? O que adianta a gente mostrar uma coisa para Deus não ser os outros? O que importa, é o que está dentro de nós, é o que vai nos levar ao céu. O diabo, ele tentou Jesus no deserto. Ele tentou por 3 vezes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele tentou. Ele falou assim: se você, ele estava 40 dias e 40 noites, não comia, não bebia. Se você é mesmo Deus, pega essas pedras e se torne um pão. Se você aí, só me mostrou para ele o tempo, falou: pula desse tempo, se é Deus, Deus vai te guardar, vai te agarrar lá embaixo, não vai acontecer nada com você. Então ele foi tentando, foi minando, Então por quê? Porque o diabo é isso, ele é acusador. O diabo, ele quer achar uma brechinha. Por quê? Porque se Jesus falhasse uma vez, ele não conseguiria conquistar a cruz. Jesus não pecou, Jesus não errou, Jesus não podia ter uma falha, mas ele foi tentado o tempo todo. E não é diferente conosco. Nós somos tentados o tempo todo, porque o diabo está ao nosso redor. Ele unge, ele fica procurando uma falha, para nos tragar. E a falha que ele encontrar, ele não vai fazer pouca coisa. Ele vai matar, roubar e destruir. Porque é isso que o diabo faz. O diabo, ele fala assim: você caiu, você deixa de ir à igreja, você não é merecedor de estar dentro da igreja, não busca mais a Deus não, você não tem mais jeito. É isso que o diabo faz. Mas nós sabemos que Jesus conquistou na cruz a vitória, conquistou a nossa vida eterna. Nós sabemos que nós não somos e nunca vamos chegar perto da maneira que Deus é perfeito. Nós vamos errar, mas nós temos que entender que esse Deus, ele, se nós tivermos um coração arrependido e pedirmos perdão ao Senhor, ele vai nos perdoar e vai nos levantar e vai nos mostrar o caminho novamente. E Deus é tão maravilhoso
que ele nem vai se lembrar mais daquilo que você fez. O diabo, ele é acusador, ele não esquece o que você fez. Ele sempre vai trazer a tua memória, vai querer mostrar para você o teu erro, apontar o seu erro. O diabo é assim. Mas Deus nem se lembra. Então nós temos que se alimentar da palavra para nós não esquecermos que Deus não se lembra daquilo que nós fizemos de errado. Se nós se arrependermos, ele se apaga e vida que segue, se levanta, sabe? Aprenda com o seu erro. É melhor a gente não aprender com o erro, mas se errou, continua, não faça mais, sabe? Algo a mais que você cresceu, aprendeu e continua, porque ele não vai te acusar. Então Jesus, ele é esse Deus, essa maravilha que nós temos, que não errou, que não pecou. Lá na cruz, os homens acusando Jesus, se é mesmo filho de Deus, se salva, desce dessa cruz. Por quê? Por que eles queriam que ele descesse? Para ele não conquistar, não triunfar. Não é. Ali, tudo estaria perdido. Hoje nós não teríamos a oportunidade de ter acesso com Deus. Não teríamos a oportunidade de morar com Deus. Se Jesus ali na cruz não aguentasse, não suportasse, não deixasse o diabo, sabe, entrar com o ouvido e sair pelo outro, nós não teríamos essa oportunidade de estarmos aqui e de ainda morar no céu. Então, o homem e o diabo, ele sempre vai estar nos tentando. E vai ser assim a vida inteira. A vida inteira. Não pense que as coisas vão melhorar. Porque o diabo, ele não quer te perder. Ele já sabe que perdeu você, mas ele vai ficar te tentando. Então nós temos que se alimentar dessa palavra. Vigiar para que não caímos em tentação. Para que a gente não venha cair em tentação e ver e agir, né? Ser instrumentos, assim como esses fariseus e esses herodianos. Hipócritas. Não vamos ser hipócritas como esses homens. Só por fora melancólico, por dentro como oremos. Não é assim que o povo antigo fala? Eu ouvia isso muito do meu pai. Não adianta nada o que você é por fora, que é o que dentro que vale. A gente pode enganar uma pessoa um tempo, mas uma vida inteira a gente não consegue enganar. Uma hora se revela. E assim é o diabo conosco. Uma hora ele se revela. Uma hora ele mostra as garras. Primeiro ele mostra que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, como ele fez com Jesus. Levou Jesus, nos mostrou todo aquele reino, falou assim: prostrai diante de mim, te dá tudo isso aqui é teu. Você acha que ele mostrou coisas feias? Não, mostrou só coisas lindas. Se Jesus tivesse prostrado, nós não saímos aqui hoje. Então, é muito sério. Nós temos que vigiar bastante. Então, esse alimento que é a palavra de Deus nos deixa alerta, nos deixa vigilante, né? E a gente vai aprendendo mais e mais do Senhor. E é maravilhoso aprender e errar menos, né? Errar menos. E o terceiro ensino, para nós finalizarmos, está no capítulo 12, no verso 15 a 17. Jesus é e tem a resposta para tudo. Jesus respondeu, mas Jesus, percebendo a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais, trazendo denário para que eu a veja? Ele do céu lhe perguntou: de quem que é esse arbusto? De quem que essas inscrições? Respondeu: de César. Então Jesus responde a eles: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus percebe tudo, irmãos. Deus sabe de tudo.
Você acha que Deus não sabia a hipocrisia? Falou na cara deles. Já pensou a vergonha, né? Que Jesus, ele falava a verdade. E a verdade, de repente, para aqueles ali que ouviram, muitos deles, de repente, mudaram a sua mente, mudaram de lado, deixaram de ser fariseus e herodianos e se tornaram discípulos de Jesus. A verdade liberta. A verdade, às vezes, ela é pesada ao primeiro momento que a gente recebe, mas ela nos liberta, nos deixa alerta. E Deus, né, Jesus ali, viu a falsidade deles. Viu a falsidade que eles estavam falando. E ninguém pode enganar Deus. Ninguém. Então a gente não esqueça, né? A gente não possa esquecer isso. Vamos ser o que a gente é por dentro. Vamos ser verdadeiros. É mais fácil. Porque sustentar uma mentira, um engano é difícil, gente. Não é fácil, não. É mais fácil falar a verdade. Por mais ruim que a gente imagine, mas é melhor. E Jesus responde por parábolas, por exemplos, por sinais, até em silêncio. Deus mostra ali, pegando aquela moeda, eles queriam que Jesus entrasse em contradição da sua palavra. Eles queriam que Jesus caísse, pecasse, porque eles estavam ali distorcendo. Porque esse texto ele fala sobre os tributos. E os tributos, naquela época, eles eram sinais, né? Era um sinal de dependência do Império Romano. Assim como hoje nós temos impostos para pagar, né? Quem não tem empresa paga imposto da mesma maneira, porque nós pagamos imposto sobre o produto, imposto sobre transporte, imposto sobre tudo que nós pagamos. Então é lícito, desde a fundação do mundo é lícito. Por mais que a gente ache injusto, e muitas leis são injustas do homem, não as leis de Deus, mas as leis do homem, nós temos que cumprir. Nós temos que cumprir as leis dos homens e também cumprir a lei de Deus. Por que que resumimos hoje em 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se nós tivermos esses 2 mandamentos, se nós servirmos esses 2 mandamentos, automaticamente todas as outras mandamentos a gente serve. É normal. Porque aquele que ama Deus faz a vontade de Deus. Aquele que ama o próximo como a ti mesmo faz a vontade de Deus. Então aí a gente não mata, a gente não rouba, a gente não adultera. Por quê? Por amor a Deus, por temor a Deus, por tudo que Ele fez por nós. Então, Jesus, Ele é a nossa resposta. Jesus é o que resolve todos os problemas. No verso 17, ele finalizou dizendo para eles: então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram admirados. Todos se admiraram com a resposta dele. Porque eles esperavam uma outra resposta. Eles queriam que Jesus caísse em graça. Nesse mundo, muitas coisas são injustas. O diabo fica fazendo pegadinha, né? Para nos apanhar. Por isso que nós temos que enchermos a palavra de Deus, vigiar, para que a gente não caia. Porque não se acha um super-homem, uma super-mulher que você não cai. É fácil cair, gente. O mundo está aí, né? Se fosse tão ruim assim, as coisas que estão no mundo, a gente não estaria assim, né? Porque Deus criou tudo, só que o homem foi distorcendo tudo. Então nós temos que dar a Deus o que é de Deus. Entregue a Deus a tua vida, entregue a vida a Deus os teus problemas, entregue a Deus a tua confiança, espera nele.
maior, porque Deus, Ele não fez nós por acaso, Ele fez com um propósito de ser servos dele, de viver uma vida com Ele e sermos felizes. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus nunca foi nós separarmos dele, mas sempre estarmos em comunhão. Então, nada de jamais que a gente tenha se alimentar, vigiar, guardar os seus mandamentos, sabe, ser tudo aquilo que nós somos por dentro, porque Deus conhece o coração. E assim Ele fala. Amém? Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Que texto maravilhoso, né, meus irmãos? Nós falamos sobre a onisciência do Senhor, conhecimento pleno sobre toda a terra, sobre todos os céus, porque existem 3 céus: aqueles que os nossos olhos veem, o segundo é aqueles onde se encontram as batalhas espirituais, e o terceiro céu é onde existe Deus assentado no seu sublime trono. E esse texto do qual a pastora Helena ministrou, o seu contexto são os herodianos tentando, de alguma forma, pegar uma brecha, pegar um erro, um defeito em Jesus. E assim caminha a vida até hoje, né? O diabo usa as pessoas para tentarem, de uma forma, apontar os nossos erros, fazer com que nós abrimos alguma brecha, para que o diabo venha para matar, roubar e destruir. Mas nós vemos aqui algo muito interessante quando Jesus ele termina dizendo assim: dai a César o que é César e dai aos homens o que é dos homens. E muitos se admiravam. Olha que coisa incrível. Aquelas pessoas que estavam ali para tentar pegar Jesus no erro, acusarem a Jesus. Tinha ali pessoas que não acreditavam em Jesus. No término das palavras de Jesus, muitos o admiravam. Principalmente, queridos, quando nós estamos com o nosso coração aberto e nós não queremos pegar erros de Jesus, porque nós entendemos que em Jesus não há erros. Nós queremos em Jesus aprender quais são os nossos erros, porque diante da luz é que nós abrimos os nossos olhos e entendemos quais são os nossos erros. E é claro que a proposta para pegar a Jesus foi sobre tributos, foi sobre impostos, mas existem várias maneiras que os homens usam, e o diabo principalmente, usando os homens para nos pegar, né? Seja no casamento, seja no trabalho, seja no relacionamento do seu namoro, seja nas suas finanças, seja no seu próprio emocional. Mas o que fica aqui, eu gostaria que você guardasse nas tábuas do seu coração, são as últimas palavras que Jesus disse, as quais os seus próprios inimigos o admiravam. Jesus, ele é tão Jesus que até os seus inimigos o admiravam. Dai a César o que é de César, dai aos homens o que é dos homens, e dai a Deus o que é de Deus. O que nós podemos dar aos homens? Primeiro, nada que nós temos, nós nunca conseguimos dar aos homens. Nós só vamos conseguir dar aos homens aquilo que nós temos. Então, se você tem Deus, você tem tudo para dar aos homens. Você tem amor para dar aos homens. Você tem cura para dar aos homens. Você tem paz para dar aos homens. Você tem os ensinamentos e a palavra de Deus para dar aos homens. Porque o Senhor disse que aqueles que são de Deus, o Espírito de Deus que está nele testifica que ele é filho de Deus. E eles discernem todas as coisas e por ninguém é discernido. Então você consegue dar aos homens aquilo que às vezes ele nem te falou,
mas Deus te usou como canal e você vai ver a resposta dele se admirando, como se admirou em Jesus, dizendo com essas palavras: meu Deus, você foi um anjo que Deus mandou aqui, porque tudo que você falou era tudo que eu estava pedindo como resposta de Deus. Tudo que aconteceu até aqui, Deus te usou para mostrar que Ele é Deus para a minha vida. Então, você dê aos homens a misericórdia. Jesus, ele diz assim: sejam misericordiosos uns com os outros. A misericórdia, queridos, é muito maior do que a justiça. Não tente fazer a tua justiça própria, nem pede perdão. Seja maior do que a tua própria justiça, porque o amor é maior do que a própria fé, né? Do que a própria justiça. Você já imaginaram se Jesus, ao olhar todo o pecado da humanidade, fosse aplicar a justiça em nós? Nós estaríamos todos mortos. Mas o que ele aplicou? Ele aplicou a misericórdia, o amor, e foi tão grande que ele nos deixou somente algo para nós fazermos: cremos nele, porque todo aquele que crer nele será salvo. Agora, dar aos homens é ser salvo. Agora, em dar a Deus, o que nós temos que dar a Deus? Nós só temos que dar a Deus duas coisas: tudo que somos. A vida com Deus é tudo ou é nada. Então nós temos que entregar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É o que nós somos. Até sermos só espírito. Mas enquanto temos uma alma que habita no corpo, esses seus sentimentos, as suas vontades, você precisa entregar a Deus. O seu corpo precisa ser bem cuidado, porque ele é um veículo que Deus te deu para poder servir a Deus, para poder trazer sustento para o nosso de cada dia na sua casa. Então, cuide-se, porque quem cuida de si mesmo tem amor por si mesmo, e quem se ama consegue amar o próximo. Então, dê tudo o que você é para Deus. E segundo, dê tudo o que você não tem para Deus. Eu não tenho mais forças para continuar. Então você tem que dar para Deus, porque a força vem dele. Eu não tenho mais ânimo para continuar. Então você tem que entregar para Deus, porque o ânimo vem do Senhor, irmãos. Pastor, eu não tenho mais alegria depois que faleceu um ente querido. Eu não tenho mais alegria depois que eu me separei. Eu não tenho mais alegria depois que a minha empresa faliu. Entregue para Deus, porque a verdadeira alegria, ela não vem da terra, ela não vem dos homens, tudo vem de Deus. Então entregue a Deus aquilo que você não tem. Talvez hoje você não tenha mais esperança. Quantas pessoas jogam a toalha, largam suas famílias, saem aí como mandarinhos de rua, porque já perderam as esperanças. Mas entregue para o Senhor, porque o Senhor vai te converter. É o Senhor que faz a conversão. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, a partir do momento que você entrega. Por isso que a Bíblia diz sobre entrega. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Lembrando, irmãos, que a essência de Deus é a sua onisciência. Ele conhece tudo. Ele conhece se você é saduceu, se você é fariseu, se você é hipócrita, se você é verdadeiro, se você entregou tudo ou se você entregou em partes. Então essa é a onisciência. Ele conhece tudo, e por conhecer tudo, ele sabe exatamente o que você está passando neste momento. E por conhecer e saber tudo, ele também pode tudo, porque ele também é onisciente.
potente. Ele pode o que nós não podemos. Por isso que nós devemos entregar para Deus aquilo que nós não podemos, para que seja feita a parte de Deus na nossa vida. Tem um outro lado do Pai Nosso que é muito lindo, que é essa parte. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu quero que você receba e pesque esse segredo espiritual para a tua vida. Porque a vontade de Deus vai ser feita nos céus e na terra sobre a tua vida, até mesmo daquilo que você não consegue fazer. Uau! Isso é lindo. Quando você não consegue, quando você é limitado, você diz: Pai, contudo seja feita a tua vontade. E vai ser feita a vontade dele nos céus, para onde nós vamos, e na terra enquanto passamos. E que assim seja, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero orar por você, eu quero orar com as famílias, aqueles que estão passando por um momento de muitas aflições, uma época tempestuosa, uma época com problemas financeiros, problemas de enfermidades. Jesus ele disse que no mundo passaríamos por aflições, e nessas aflições estão incluídas todas essas situações que de certa forma tentam nos tirar o nosso foco, os nossos olhos de Jesus. Mesmo vivendo os milagres, assim como Pedro andava já sobre as águas, em um determinado momento, ele olhou para a força do vento e ele afundou. Não se afunde, porque Jesus, ele te segura pela sua mão direita. As mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar. E Ele conhece, Ele sonda todos os nossos corações, Ele sabe a dor, Ele sabe o teu sofrimento, Ele sabe do que você precisa, do que você necessita. E Ele também é onipresente, Ele está em todos os lugares. Meus irmãos que estão na live agora, aqueles que estão fora do Brasil, aqueles que estão em outros estados, aonde essa live chegar, aonde essa palavra chegar, está chegando a unção do Senhor, está chegando a virtude do Espírito Santo, para que Ele venha te surpreender, e assim como aqueles que queriam envergonhar Jesus ficaram admirados, que nós possamos admirar Jesus mais e mais, crescermos em Cristo mais e mais, ao ponto de declararmos todos os dias da nossa vida que o amor de Deus é tão grande, que o amor de Deus é tão maravilhoso, que Ele é constrangedor, porque nós não somos merecedores de tamanho amor e de tamanha graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu lhe peço, Senhor, pelos lares representados, Pai. São tantos pais preocupados com seus filhos, são tantas impossibilidades humanas, Pai, e quando nós nos sentimos impossibilitados, pequenos, Pai, nós sentimos tristezas, nós sentimos um fracasso total, mas nós entendemos que é nesse momento que o Senhor entra em cena. É neste momento que o Senhor entra para fazer a sua parte, justamente a parte que nós não conseguimos fazer, a parte que não nos cabe pela nossa limitação. Mas o Deus ilimitado, Ele dá ordem aos ventos e os ventos obedecem. Ele coloca limite aos mares e os mares são limitados. Até mesmo seus inimigos chegam a o admirar. Aqueles que querem ser exaltados são abatidos. Aqueles que são humilhados, o Senhor exalta. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Tu tens a resposta. Jesus é a resposta. Busque Ele hoje e já receba a virtude do Espírito Santo.
Receba as maravilhas do Senhor. O Senhor tem tudo o que você precisa em todas as suas áreas. Pastor, será que é possível em um único dia Deus mudar a minha vida? Em um único segundo, em um único minuto, aquele que criou o mundo todo em 6 dias, é mais possível Ele transformar a sua vida agora, com uma palavra, com um sopro do teu Espírito Santo, com um toque na tua alma. Mas basta você ter de todo o coração, buscar-me-eis de todo o coração, e quando buscardes, me achareis, de todo o coração, de toda a tua verdade, pois Ele conhece a tua verdade, porque Ele é a verdade. Deixe ser liberto hoje, se liberte de você mesmo, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, eu oro por cura hoje, por cura física, por cura emocional, por cura espiritual, por reconciliações, Pai, por restaurações, reconstruções, e oro também, com base nesse texto, nessa palavra que nós ouvimos hoje, que tudo aquilo que o diabo tem tentado nos pegar, ele será envergonhado, e ele mesmo vai admirar o Deus que nós servimos, e vai dar ordem aos demônios para que batam em retirada, porque eles não podem com os filhos do Senhor, porque ainda que as portas do inferno se levantem contra a igreja, elas não prevalecerão, porque maior é o que está em nós daquilo que está no mundo. Que assim seja por todos os dias da nossa vida, até que o Espírito do Senhor venha buscar o nosso espírito para estar com Ele a eternidade, para a sua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora para todos sempre. Um beijo no coração, vão em paz, e até domingo às 19h30 em um culto presencial e nas lives também. Deus os abençoe.